Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje teoria de tipos de sujeito. Um conteúdo muito importante na gramática. Aparece em diversos concursos e vestibulares e é considerado difícil. Muita gente tem muita dificuldade com classificação de tipos de sujeito. Vou dizer que é fácil? Não é fácil, mas também não é um bicho de 14 cabeças, como a gente pode às vezes achar. Bom, tipos de sujeito envolve mais estrutura da frase do que propriamente uma semântica, um sentido, um significado. A semântica ela é importante para encontrar o tipo de sujeito, mas ela não é a definidora. Ela é a prova dos 9. O que é definidor? É estrutura. Para a gente identificar, primeira coisa de tudo, né, o tipo de sujeito, o sujeito em si, a gente precisa conhecer as classes gramaticais. Artigo, substantivo, adjetivo, verbo e por aí vai. Advérbio. Então, se você ainda não tem o domínio desse conteúdo, classes gramaticais, recomendo mesmo que você dê uma pesquisa, faça uma pesquisa e assimile o mínimo que sejam os conceitos, exemplos de classes gramaticais. E aí você vai ver por quê. Sintaxe ela é toda dependente de morfologia. Função sintática é dependente de classes gramaticais, do conhecimento das classes gramaticais. Bom, vamos então para o que interessa. São 5 tipos de sujeito: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Simples e composto são fáceis de encontrar porque eles são evidentes na frase. Eles aparecem na frase de forma escrita. E no caso, o sujeito simples ele tem um núcleo e o composto tem mais de um núcleo. E o que é esse núcleo? Esse núcleo nada mais é do que um substantivo ou um pronome que exerce a função mais importante, semanticamente mais importante dentro daquele sintagma. E o que é sintagma? É esse conjunto de palavras que responde quando a gente faz a pergunta ao verbo. Quem exerceu a ação do verbo? Vamos ver aqui alguns exemplos de sujeito simples. Você pode reparar em todas essas frases aqui que o verbo já está assinalado de vermelho. O que vem depois vai ser o complemento ou um adjunto adverbial. E no início, que são frases, né, padrões, frases características, que tem um sujeito, um verbo e um complemento. E quando a gente pergunta ao verbo quem realizou a ação dele, vem como resposta justamente o sujeito. Camila fez uma prova hoje. Quem fez uma prova hoje? Camila. Lorena convidou Marta. Quem convidou Marta? Lorena. Meu vizinho reclamou do barulho. Quem reclamou do barulho? Meu vizinho. As crianças montaram a árvore. Quem montaram a árvore? As crianças. Se você reparar, esse aqui, ó, todas as crianças da turma passaram de ano. Se você reparar, existe em cada sujeito aqui uma palavra mais importante, que é o núcleo. E esse núcleo ele é o substantivo, ou, em alguns casos, vai ser o pronome. Se vier só o pronome, eu posso substituir Camila por ela. Ela fez uma prova hoje. E continuaria sendo o sujeito. Beleza? E o que é importante saber aqui também? Que sujeito simples não é se é singular ou plural. É a quantidade de substantivos que aparecem. Neste caso aqui, a Camila é um substantivo. Os professores também é um substantivo. O sujeito inteiro é os professores. E dentro desse sujeito tem um núcleo do sujeito, que é professores. Lorena também, um sujeito inteiro e unicamente o núcleo. Meu vizinho. Vizinho aqui é o substantivo. O sujeito é meu vizinho. E o núcleo, vizinho. Beleza, tá aí tranquilo. E aqui, todas as crianças da turma, temos 2 substantivos dentro do sujeito, crianças
e turma. Só que turma está preposicionado, e aí já vai a primeira observação sobre o sujeito. O sujeito não pode levar preposição, não recebe preposição, não é antecipado por preposição. Então, aqui quem vai ser o sujeito é crianças. E a gente pode reparar que crianças é o termo mais importante da frase, do sujeito, né? E o da turma ele está especificando que crianças são essas. Então temos apenas um núcleo, que é o substantivo crianças. Então o conceito de sujeito, já pode anotar aí, substantivo ou pronome sem preposição, beleza? Que vai concordar com o verbo. No caso, criança está no plural, verbo também no plural. Mentiu está no singular, aqui o sujeito também está no singular. E o composto? A gente pode reparar que no composto há dois núcleos, Ana, Bia, arroz, feijão, café, televisão, goiabada, maracujá. Todos são substantivos. Passeios, festas e brincadeiras são 3 substantivos, sujeito composto por 3 núcleos. Ar é um substantivo? É, mas repara, está preposicionado. Ele está apenas especificando que brincadeiras são essas. Ele funciona aqui como adjunto adnominal. São esses tipos de brincadeiras. Então, ar não pode ser sujeito porque está preposicionado. Professora, alunos. Os é artigo na preposição. Ler e escrever são verbos, são infinitivo. Infinitivo podem ser usados como substantivos, por isso que são chamados de formas nominais. Irmão, irmã. Você, eu, sujeito composto por 2 núcleos, 2 pronomes. Você, eu. Agrediram-se réu e testemunha. Aqui é uma voz reflexiva. É uma estrutura que a gente pode ver posteriormente. Prosa e poesia, marido e mulher. Sujeito oculto é quando não aparece escrito o sujeito, mas é possível identificar pelo acréscimo dos pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós e vós. Por que só até o vós? Porque se aparecer o eles, se couber o eles, já não é mais sujeito oculto, vai ser sujeito indeterminado. Fui atencioso com ela. Cabe o eu fui. Os professores surpreenderam a turma. Aqui os professores é sujeito de surpreenderam, mas o sujeito de deram não aparece aqui. O sujeito de deram está oculto. Cada oração tem que ter o seu sujeito. Cada verbo tem o seu sujeito. Eu não posso dizer que os professores é o mesmo sujeito de deram. Ué, mas não são os professores que deram a tarde de descanso? Semanticamente sim, mas sintaticamente, cada verbo na sua oração tem que ter o seu sujeito sintático. No caso aqui, os professores, sujeito de surpreenderam, e deram é um sujeito oculto aos professores. Mas cabe o eles. Sim, cabe na verdade, não cabe propriamente o eles, isoladamente porque tem um contexto. Se fosse uma frase solta, que não tivesse um contexto, aí sim, seria o eles, aqui na frente do deram, sujeito indeterminado. Como tem um contexto os professores, sujeito oculto aos professores. Beleza? Todas as manhãs caminha descansada pelas ruas. Cabe o ela. Cantou a noite toda. Ele ou ela. Trabalhamos até tarde. Cabe o nós. Leio um pouco. Cabe o eu. E por aí vai. Beleza? Faz apenas o essencial. E cabe ele e ela. Fazemos entregas. Cabe o nós. Ajudo. Cabe o eu. Chegava. Cabe ele e ela. Fizeram. Aqui, repara, aqui cabe o eles. Fizeram tudo para prejudicá-lo. Cabe o eles e não tem contexto. Se cabe o eles, não vai ser sujeito oculto, vai ser sujeito indeterminado. A gente vai ver ali na frente a estrutura de indeterminado. Precisa-se de cabeleireira, aqui também é estrutura de sujeito indeterminado. Cabe o ele, cabe, mas a gente vai ver que tem uma estrutura específica de indeterminado. Eles estão falando mesma coisa, estrutura específica de indeterminado. Que estrutura é essa? Verbo na terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito. Aqui, sujeito é o criminoso, foi, tá na voz passiva analítica. E agora aqui nós temos o sujeito inexistente. Vamos ver primeiro inexistente e depois indeterminado. Primeiro item, verbo haver no sentido de existir, ou ocorrer ou acontecer. Qualquer um desses verbos haver aqui você pode trocar por existir, ocorrer, acontecer. Sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Essa é a característica do verbo impessoal. No caso, o verbo existir,
ele não é impessoal, é um verbo comum, por isso que ele vai para o plural. Existiam muitos pratos. No caso, muitos pratos é o sujeito de existiam, já passa a ter sujeito. Há alunos, haver no sentido de existir. Verbo impessoal não tem sujeito, é sujeito inexistente. Alunos interessados vai ser o objeto direto. Houve muita gente, objeto direto. Haverá aulas, aulas, objeto direto. Repara que o verbo impessoal é sempre na terceira do singular. Repara essa frase, isso é a locução verbal, poderão existir. Locução verbal com o verbo auxiliar poder e o verbo principal. O verbo principal é o existir. Beleza, ele é pessoal, um verbo comum. Como o sujeito, né, o que é o sujeito, muitas confusões, não é objeto direto aqui, objeto direto é quando é o haver. Como o sujeito aqui está no plural, então o verbo auxiliar vai ficar no plural. Quando tem locução verbal, o verbo auxiliar que vai vai variar conforme o verbo principal deveria ter variado. Existir, se fosse um verbo só, existiam muitos pratos, existiram ou existirão muitas confusões. O verbo auxiliar delega para o verbo principal delega para o auxiliar. E se fosse haver, poderão haver, o haver aqui está no sentido de existir. Como está no sentido de existir, é impessoal. Se é impessoal, o verbo auxiliar vai ficar como um impessoal, na terceira do singular, beleza? Houve um engarrafamento, objeto direto, engarrafamento. Haverá uma festa, objeto direto, uma festa, e por aí vai. Com verbos ser, estar e fazer, indicando tempo, distância, fenômeno da natureza. São 3 horas, é cedo, está frio, faz 1 ano, fazia calor, são 200 quilômetros, está orvalhando, faz 3 anos. Tudo indicando o tempo ou distância ou fenômeno da natureza. O verbo ser, mesmo ele sendo impessoal e caracterizando uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente, ele pode concordar com o item que vem depois, com o numeral que vem depois. São 3 horas, são 200 quilômetros. Os outros, se você reparar, ficam na terceira pessoa do singular. Faz, está, fazia, beleza? E aí, caracterizando, né, verbo impessoal, se é verbo impessoal, sujeito inexistente. Terceiro item, né, verbos de fenômeno da natureza. Todos os verbos que indicam um fenômeno real da natureza, né, não uma metáfora. Poderia dizer, choveram papeizinhos picados. Esse choveram não é sentido real de chover. Se estiver no sentido literal, sentido real, então, fenômeno da natureza, verbo impessoal, sujeito inexistente. E sujeito indeterminado, temos 2 estruturas principais. Verbo terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito. O que é sujeito explícito? Alguma palavra que possa, de fato, exercer a função de sujeito, né? A ação do sujeito. Roubar um motorista. Não é motorista que está roubando, aqui ele foi roubado. Cabe o eles. Falaram alto demais, cabe o eles. Não aparece ninguém aqui, nenhum termo que possa ser de fato o sujeito de falaram. Fizeram uma denúncia anônima, cantaram juntos na festa, ficaram calados por muito tempo, quebraram o retrovisor e por aí vai. Em todas essas orações não há nenhum termo que possa ser de fato o sujeito semanticamente na frase. E nem sintaticamente. Mudaram de bairro. De bairro é o termo preposicionado, substantivo preposicionado. Não pode ser sujeito. Nenhum termo preposicionado pode ser sujeito. Estavam conversando, estão reclamando. Repara que aqui tem locução verbal, o verbo auxiliar que está variando. E o verbo principal está no gerúndio. Chamaram a polícia, cabe a eles. Aí eles chamaram a polícia. Abordaram o dono de uma loja. Repara que aqui que não é o dono que está abordando. E o de uma loja, o loja é substantivo, mas está preposicionado e também está ligado ao dono. É o dono da loja, não está ligado ao verbo. Segunda estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, com a partícula C, que é chamada de partícula de indeterminação do sujeito. E depois tem um termo que não pode ser de fato um sujeito. Ou seja, não há sujeito explícito. Esses 2 aqui têm sujeito, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Falou-se do, aqui é preposição, precisa-se de, preposição, mente-se para, preposição, sonha-se muito alto, aqui não tem complemento, aqui é um adjunto adverbial, de modo. Então, quem fala, fala de alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa, quem mente, mente para alguém.
Então, são termos preposicionados. Esses termos preposicionados não podem ser sujeito. Característica: verbo transitivo indireto, falou, precisa, falou-se, precisa-se. Ou um verbo intransitivo, no caso aqui, sonha-se muito alto, ou seja, que não tem complemento. Então, esses dois tipos de verbos serão característicos do sujeito indeterminado. O verbo transitivo indireto ou o verbo intransitivo com partícula se, sem sujeito explícito, ou seja, não haverá um termo que poderá ser sujeito. Se você reparar nessas duas frases, vende-se a casa e alugam-se salas, os verbos não são transitivos indireto nem intransitivos, são VTD, verbo transitivo indireto. Se é VTD, esse se não vai ser partícula da indeterminação, vai ser partícula passivadora. E a casa vai ser sujeito paciente. Alugam-se salas, salas também sujeito paciente. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. A casa é vendida, salas são alugadas. Nunca se está livre das desgraças. Repara o que acontece aqui. Tem verbo de ligação e tem o predicativo do sujeito. Então, temos aqui um sujeito indeterminado. Nunca se está livre, sujeito indeterminado com o predicativo do sujeito. Beleza? Vamos fazer agora 3 exercícios sobre o sujeito indeterminado. O FMA, há sujeito indeterminado em. O pássaro voou assustado. Sujeito pássaro, simples. Surgiram reclamações. Sujeito reclamações. Reclamações surgiram, só está invertido. Ouvem-se vozes, aqui é aquele caso. Verbo transitivo direto. Quem ouve, ouve alguma coisa. Se, partícula passivadora e voz é o sujeito paciente. Rouba-se no atacado e no varejo. Aqui tem terceira pessoa, verbo intransitivo. Partícula se, né? Partícula da indeterminação do sujeito. Por quê? No atacado, termo preposicionado, no varejo, termo preposicionado. Então, não há um sujeito explícito. Verbo transitivo indireto, no caso, verbo intransitivo, nessa frase, sem sujeito explícito, com a partícula se, sujeito indeterminado. Vendeu-se a casa foi vendida. Vendeu, verbo transitivo direto. Casa vendeu a casa. Casa é substantivo, sem preposição, né? Concordando com o verbo, então é o sujeito paciente. O sujeito simples, a casa. Número 2. 2 orações abaixo tem sujeito indeterminado. Assinalhas. Projetavam-se avenidas largas. Que projeta alguma coisa. VTD. Se já é VTD, não pode ser indeterminado. Há alguém esperando você. Há é verbo no sentido de existir. Há alguém, existe alguém esperando você. Então não é indeterminado. É verbo impessoal, sujeito inexistente. No meio das exclamações, ouviu-se o risinho de mofa. Quem ouve, ouve alguma coisa. No caso, VTD. Se é VTD, tem a partícula se e tem o substantivo sem preposição concordando com o verbo. Então, sujeito paciente. Um risinho foi ouvido. Consigo passar para a analítica. Então, temos aqui voz passiva, não sujeito indeterminado. Falava-se muito sobre possibilidade. Falava-se sobre, termo preposicionado, o muito é um advérbio, falava sobre alguma coisa, né? Então, caso aqui adjunto adverbial de assunto. Verbo intransitivo, partícula de indeterminação do sujeito. Então, aqui sim, sujeito indeterminado, porque não tem o sujeito explícito. E o verbo, né, é intransitivo. Até isso chegaram a dizer. Chegaram, terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, não tem ninguém aqui que possa exercer essa ação de chegaram, cabe o eles. Então, frases 4 e 5. Qual a opção? Opção C. Número 3. Dê a soma das alternativas que apresentem sujeito indeterminado. Alugaram-se muitos apartamentos, quem aluga, aluga alguma coisa. VTD, não pode ser então indeterminado. Neste estado, há muitos desempregados. Haver no sentido de existir, impessoal, sujeito inexistente. Ontem fecharam a loja bem cedo. Eles fecharam. Cabe o eles. Então, não tem sujeito explícito, sujeito indeterminado. Número 4. Trabalhou-se muito na última eleição. Não tem aqui um sujeito explícito. Quem trabalha, trabalha. Então, verbo intransitivo com o se, índice da indeterminação do sujeito. Aqui sim, a estrutura específica, né? Não tem nenhum sujeito aqui. Eleição aqui está antecedido pela preposição em. Espera-se você no próximo feriado. Você é esperado. Quem espera, espera alguém. VTD. Se é VTD, não pode ser sujeito indeterminado. Duvidou-se de sua palavra.
Quem duvida, duvida de alguma coisa. Termo preposicionado. VTI. Se o verbo é VTI, tem um índice de indeterminação do sujeito. Não tem sujeito explícito, então sujeito indeterminado. São essas 3 frases. Então, 32 com 8,40 com mais 4,44. Bem, agora um item muito importante. Voz verbal. O que é voz verbal? É aqui que a gente vai fazer a diferenciação entre sujeito indeterminado e voz passiva sintética, que é o que confunde muito. E nós já até vimos um pouquinho já, né? Como falamos ali de voz passiva. Foi necessário falar ali para a gente já ver, né, a estrutura de sujeito indeterminado. Já vi um pouco da diferença, agora aqui a gente vai ver mais aprofundadamente. O que é voz? É estrutura. É estrutura da frase, não necessariamente é semântica do verbo. Como assim? Se você reparar na voz ativa, são 3 vozes, ativa, passiva e reflexiva. Na ativa existe a estrutura sujeito, verbo e complemento. A menina fez o desenho. Existe voz ativa com verbo no sentido passivo, ou seja, em que o sujeito ele sofre ação. Voz ativa, nem sempre o sujeito vai praticar ação. Às vezes, na voz ativa, o sujeito pode sofrer ação. Por exemplo, o braço da menina quebrou. O braço da menina quebrou. Não é o braço que está quebrando alguma coisa, simplesmente ele se quebrou. Ele está recebendo ação, sofrendo ação, ele é paciente, mas a voz é ativa. Por quê? Porque tem estrutura, sujeito, verbo e complemento. O balde encheu. Não foi o balde que encheu alguma coisa. Alguém encheu ele, a água da chuva encheu o balde. Então, é um sujeito que está sofrendo, recebendo ação, sendo alvo de uma outra ação exterior. E aí, voz ativa com sujeito sentido passivo. E na voz passiva existem 2 estruturas. Primeira estrutura, VTD, como nós já vimos lá em cima, verbo transitivo direto, mais a partícula C, mais um sujeito que sofre ação. Fez-se o desenho. O que é esse sujeito? É um substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Singular, singular. Então está aqui, VTD. Lembra que lá no sujeito indeterminado os verbos eram VTI ou VI, verbo transitivo indireto ou verbo intransitivo. Aqui não. Na voz passiva sintética é VTD, transitivo direto. Tanto que eu consigo passar da voz passiva sintética para a analítica. O desenho foi feito pela menina, que é a segunda estrutura de voz passiva, em que tem um sujeito, paciente, tem uma locução verbal composta de verbo ser mais o verbo principal no particípio, nesse caso aqui é o particípio irregular, para não se falar, né, não se escrever fazido, e tem um agente da passiva pela menina. O que é agente da passiva? É o termo que de fato, semanticamente, exerce a ação. E esse termo ele é preposicionado. Quais as preposições que podem aparecer? Por, de, com, pelo, no caso pelo e pela, né? Então, essa é a estrutura. Sujeito paciente, locução verbal ser mais particípio e agente da passiva. E aqui que é a voz reflexiva? A criança se feriu com a tesoura, quando o agente e o paciente da ação são o mesmo item. E aí vem com o C também, só que esse C não vai caracterizar nem voz passiva, ou seja, nem partícula passivadora, nem índice de indeterminação do sujeito. A criança se feriu. A criança feriu a si mesma com a tesoura. Se eu consigo trocar por a si mesma, é sinal de que a ação está recaindo sobre o próprio agente. Se está recaindo sobre o próprio agente, então a voz reflexiva reflete, como no espelho. Repara aqui, sujeito paciente versus sujeito agente. Gabriela fez o bolo, sujeito agente. O bolo de chocolate foi feito pela Gabriela, sujeito paciente. O agente aqui é o Gabriela, pela Gabriela, e é o agente da passiva. Beleza? Então, é o sujeito que sofre a ação. Essa história de que quem é o sujeito? O sujeito é aquele que pratica a ação. Nem sempre isso é verdade. Até porque existe oração sem sujeito. Então, pode ter o sujeito paciente, não apenas agente. Gabriela se machucou com o arame, está aqui. Ela machucou a si mesma. Sujeito, agente e paciente simultaneamente. Estrutura de voz passiva sintética, está aqui. Verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Quem aumenta, aumenta algo. Quem faz, faz algo. Quem lê, ler algo. Tudo VTD, não pede preposição. Partícula C e o sujeito paciente, ou seja, vários substantivos sem preposição que estão concordando em número com o verbo. Leram-se as obras foram lidas. Fez-se a receita, as receitas foram feitas. Aumentou
aumentou-se o preço foi aumentado, e vende-se casas, casas são vendidas, beleza? Então aqui, estrutura de voz passiva sintética, diferente do sujeito indeterminado, que é VTI ou VI. Ouviu-se a reclamação foi ouvida, entregou-se o diploma foi entregue, construiu-se um prédio foi construído, alugam-se casas são alugadas, destruíram-se os barracos foram destruídos. Todos eles eu consigo passar para a voz passiva analítica, e todos eles são verbos transitivos direto. Não se vê uma pessoa na rua. Quem vê alguém ou vê alguma coisa, VTD. Uma pessoa não é vista. Olha esse C aqui. O C ele não precisa necessariamente vir depois do verbo. Ele pode vir antes do verbo, chamada próclise. Quando vem depois é ênclise, quando vem no meio, inclusive, é a mesóclise. Entregaram seus diplomas. Os diplomas foram entregues. E aí, se o sujeito for no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito for plural, o verbo vai para o plural. Beleza? Sujeito paciente e voz passiva sintética. Cenário alternativo em que ocorre uma voz passiva pronominal, ou seja, voz passiva sintética é chamada também de pronominal, porque ocorre com o pronome se. Aqui é a letra A, né? Vive-se muito bem no Brasil. Tem algum termo que pode ser sujeito? Não tem. Vive, verbo intransitivo. Se é verbo intransitivo com partícula C, é sujeito indeterminado, não voz passiva. Encerraram-se as inscrições. Está aqui, quem encerra alguma coisa. VTD com partícula C. E as inscrições, substantivo sem preposição, concordando em número com o verbo. Sujeito paciente, está aqui. O menino feriu-se por acaso, voz reflexiva. O menino feriu a si mesmo. Então, letra B. Todos os verbos abaixo estão na voz passiva, exceto, vamos ver, todos estão na voz passiva, exceto, os portões foram fechados, voz passiva analítica, não se encontram mais artigos não são encontrados, quem encontra alguma coisa, VTD, voz passiva. Os livros foram comprados, voz passiva analítica, que a gente vai ver daqui a pouco. Até domingo ela já terá chegado. Repara que aqui é uma locução verbal? Sim, mas não é feita de ser mais particípio, é o verbo ter. Se é o verbo ter, isso não é estrutura de voz passiva. Beleza? A voz passiva analítica é verbo ser. Então aqui é um tempo composto. Logo, é uma voz ativa. Ela terá chegado. Ela chegará. E os documentos foram encontrados aqui sim, verbo ser mais particípio, voz passiva analítica. Então a resposta é a letra D de dado. A segunda opção é que o verbo destacado está na voz passiva pronominal. Sim, fomentou-se a concepção. A concepção foi fomentada. Está aqui. Letra A já é essa a resposta. Repara que os outros têm voz passiva? Tem, mas não são pronominais. As mensagens transmitidas não são recebidas. As mensagens transmitidas é sujeito de são recebidas. Verbo ser mais particípio. Voz passiva analítica, porém, não é sintética, o que ele quer é pronominal. Os vários tipos de receptor situam-se numa complexa. O verbo situar-se, né? No caso aqui é verbo intransitivo, voz ativa. Complexa rede de referências em que a comunicação interpessoal e midiática se completam uma a outra, então voz reflexiva recíproca. A síntese e as conclusões que o telespectador vai realizar não podem ser o quê? Não podem ser antecipadas. Se não podem ser antecipadas, é verbo ser mais o particípio, ou seja, a voz passiva analítica, ele quer a sintética. Então, lá na letra A. Olha a estrutura da voz passiva analítica. É um sujeito paciente, o verbo auxiliar ser, mais o particípio, preposição e, de fato, o agente da passiva, o ser que, de fato, exerce a ação. Este cartaz foi realizado pela turma. Meu carro velho foi comprado pelo meu primo. A última feira no bolo foi comida por mim. Você pode reparar que tudo aqui segue a mesma estrutura. Parou? Não é difícil voz verbal. É só memorizar a estrutura específica. Eu consigo transformar essa voz passiva analítica em uma voz ativa. Como? Invertendo. O agente da passiva vira o sujeito e o sujeito dessa voz passiva analítica ele vira complemento. Quer ver? A turma da Tatiana realizou este cartaz. Inverte tudo. O agente da passiva vira de fato o sujeito. E o este cartaz que sofre ação, que aqui é o sujeito paciente, ele vira o objeto direto. E a locução verbal? Ela deixa de ser locução verbal e passa
vai funcionar apenas com um verbo, que é esse verbo principal, só que não vai ficar no particípio, né? O verbo principal vai ficar no tempo em que se encontra o verbo auxiliar. A turma realizou este cartaz. Os diplomas foram entregues pelo diretor, na voz passiva analítica. E na voz ativa, o diretor entregou, porque vai concordar com o sujeito, né? Vai ficar no singular, os diplomas. Roberto foi repreendido pela professora. A professora repreendeu Roberto. Os treinos serão realizados pelos novatos. Os novatos realizarão no futuro os treinos. É possível passar ativa para passiva sintética, ativa para passiva analítica e passiva sintética para passiva analítica. Vamos lá ver como que fica. Na voz ativa, passando de voz ativa para passiva sintética, repara, o objeto direto ele vira sujeito da passiva. Olha, voz ativa. Fizeram uma manifestação. O objeto direto é uma manifestação. Passando para a voz passiva sintética. Fez-se uma manifestação. Eu alterei o verbo. Tirei o verbo aqui no caso, né, um sujeito indeterminado. Voz ativa, sujeito indeterminado. Coloquei na terceira pessoa do singular, para concordar com o sujeito. Coloquei a partícula ser e está aqui. O que era objeto direto virou sujeito paciente. Invadiram a escola. É só mudar. Invadiu-se a escola. Sujeito indeterminado na voz ativa passa para sujeito paciente. Invadiu-se. Quem invade alguma coisa ou algum lugar. Então está aqui. VTD, partícula C e o sujeito paciente. Desviaram quantias elevadas. Desviaram-se quantias elevadas. Quantias elevadas passa a ser sujeito. Está aqui, ó. Sujeito indeterminado vira partícula a passivadora C e objeto direto vira sujeito da passiva. Voz ativa para passiva analítica. É mais fácil ainda, como nós vimos lá em cima. Voz ativa. Eu escrevi este livro. É só inverter. O sujeito vira agente da passiva. Ó, eu vira por mim. O objeto direto, este livro, vira o sujeito da passiva. Está aqui, este livro. O que era objeto direto vira o sujeito paciente. E ó, a locução verbal no lugar do verbo simples. Escrevi, passa a ter o verbo ser, no tempo que o escrevi estava, pretérito perfeito, e o escrever, que era o verbo anterior, fica no particípio, que é um particípio irregular. Eu escrevi este livro foi escrito por mim. A professora corrigirá os testes amanhã serão corrigidos pela preposição professora. O diretor lê os e-mails todos os dias. Os e-mails são lidos pelo diretor todos os dias. E voz passiva sintética para voz passiva analítica. Fez-se o pedido. Voz passiva sintética. Terceira pessoa, partícula C. O pedido aqui é o sujeito paciente. Ele continua sendo sujeito paciente, só que o verbo ele vai mudar para locução verbal. Fez-se o pedido foi feito. Invertendo, o pedido foi feito pelo responsável, fez-se o pedido. Vamos ver agora algumas frases e suas estruturas de ativa, passiva analítica e passiva sintética. Tatiana rasgou o cheque, ativa. Passando para a passiva analítica, o cheque foi rasgado por Tatiana. O objeto virou sujeito virou agente da passiva. E no caso aqui, voz passiva sintética, rasgou-se o cheque. Eu faço artesanato. Artesanato é feito por mim, faz-se artesanato. No caso aqui, objeto direto, né, vira o sujeito paciente. E o verbo vira o VTD com partícula C. O vendedor apresentaria o produto à direção. O produto seria apresentado à direção pelo vendedor. O sujeito da voz ativa vira o agente da passiva. Apresentar-se-ia o produto à direção. Aqui é o que ocorre da mesóclise, o pronome no meio do verbo. Isso ocorre quando o verbo no futuro, do presente ou do pretérito inicia a oração. Então, o produto será apresentado à direção, se for passar para a analítica, como está aqui. Então, o pronome pode vir antes, pode vir no meio e pode vir depois. Continua sendo voz passiva sintética. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar aí no comentário.